Falará agora também sobre o mesmo tema, o líder da bancada do Nordeste, deputado José Guimarães, do PT do Ceará. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, ouvintes da TV Câmara, o meu pronunciamento é para tratar de três questões que sintetizam o meu pensamento sobre essa que é a maior tragédia no Nordeste brasileiro, que é a seca de 2012. E começo, senhor presidente, falando e apresentando a esta casa um trabalho que foi feito pelo jornal O Povo, jornal do meu estado, que em manchete, em um caderno especial, retrata bem, com o título Planeta Seca, faz uma viagem no interior do Ceará, percorre, senhor presidente, 16 cidades de Paramoti a Canindé, 2.200 quilômetros, onde o jornal retrata a gravidade da situação vivida pelo Nordeste, especialmente pelo meu estado, o estado do Ceará. Esse trabalho merece ser analisado e levantado por todos os deputados da região Nordeste, porque é, sem dúvida, as maiores e mais consistentes informações que dispomos no momento sobre a gravidade da seca. E nós precisamos, ao debater esse tema, identificar uma questão que para nós é fundamental do Nordeste brasileiro, que é, apesar da dramaticidade da situação, onde hoje nós temos um paradoxo entre os seres humanos que não estão mais passando fome, que não estão mais nas estradas pedindo esmolas, e o paradoxo de que o nosso rebanho no Nordeste, e especialmente no Ceará, está se dizimando. Os criadores e os produtores rurais não sabem mais o que fazer, porque a situação é muito grave. Grave ainda, senhor presidente, é como diz aqui o jornal, existem, e talvez seja o dado mais preocupante, que existem 31 cidades que se apresentam com gravíssimos problemas de abastecimento de água para o consumo humano. No meu estado, tem cidade que não for feita nenhuma providência. No mês de fevereiro, faltará água para o consumo humano. Isso é muito grave, dada a situação dos níveis dos reservatórios do meu estado, o estado do Ceará. É claro que nós temos, por outro lado, o Ceará, uma das maiores bacias, um dos maiores armazenamentos de água do Nordeste brasileiro. Mas nós não fizemos ainda, e o nosso governo precisa ajudar o governo do Ceará a fazer o sistema de adutoras, que sem elas não teremos como levar água do açude Castanhão para a região dos Inhamuns e para a região do Sertão Central. São as duas regiões mais castigadas pela seca, que enfrentam problema, inclusive do ponto de vista hídrico, porque vai faltar água para o abastecimento humano. Esse drama do Nordeste brasileiro só não é pior porque, graças ao ex-presidente Lula, que criou os programas chamados Programa de Transferência de Renda, porque algumas cidades do estado e do Nordeste brasileiro sobrevivem de quê? Estão sobrevivendo do salário da aposentadoria, do Bolsa Família, do Garantia Safra e dos programas de microcrédito e o programa da agricultura familiar. Isso estão, pelo menos, sustentando o homem do campo. Mas o rebanho, o problema é grave. E o terceiro aspecto que eu quero colocar, senhor presidente, é que a presidenta reuniu os governadores na última sexta-feira no seu estado, o estado da Bahia. E é preciso que os governos estaduais compreendam a necessidade de agilizarem as liberações dos recursos. Foi liberado há 4 meses atrás recursos para abastecimento de água e construção de cisterna de placa. E agora nós precisamos redirecionar tudo isso. Nós temos um foco, que é exatamente a perfuração de poços profundos. Se nós não fizermos uma política agressiva para isso, muitas famílias nordestinas vão ter que passar sede, porque, e como eu disse, na região dos Inhamuns, no meu estado, na região do Sertão Central, na região
próxima do Ceará com o Piauí e outras regiões do Nordeste brasileiro, vão enfrentar o mesmo drama. Cobrou, senhor presidente? A presidenta Dilma. Os governadores precisam colocar as suas secretarias para funcionarem, para que os créditos sejam liberados, sobretudo para o abastecimento de água, que não está acontecendo. Foi liberado 3 bilhões e nós aprovamos essa medida provisória aqui nesta casa. Poucos recursos chegaram aos agricultores rurais, aos produtores rurais. A medida provisória que nós aprovamos aqui liberaram para os estados parte desses recursos, ou pelo menos 2/3 dele, estão dormitando nas secretarias dos estados, nas secretarias de desenvolvimento agrário ou nas secretarias de agricultura. Citei, eu concluo, senhor presidente, elogiando essa elaboração que foi feita pelo Jornal do Estado do Ceará, o Jornal O Povo, elogiando essa iniciativa, mas conclamando a minha bancada no Nordeste, os governadores do Nordeste e o nosso governo da presidenta Dilma e toda a estrutura do governo federal, como bem disse a presidenta no estado da Bahia na última sexta-feira. Vamos nos unir, vamos ter que trabalhar muito para, pelo menos, preservar com dignidade o homem do campo nos rincões do Nordeste, do meu Ceará até o estado de Alagoas, o deputado Renan Filho, que igualmente fez um pronunciamento. A hora é de muita urgência, a hora é de muita determinação, e eu quero crer, senhor presidente, que o discurso da presidenta Dilma na Bahia na última sexta-feira, em Salvador, vai ser levado em conta pelos governadores, para que formemos esse pacto que eu estou chamando, o pacto pela salvação do nosso rebanho, pela salvação das famílias que vão ter problema de abastecimento de água. Recurso existe, como a presidenta Dilma, e ela falou na Bahia, se for preciso, liberarei mais recursos para salvar as famílias do nosso interior, do nosso Nordeste brasileiro. Concluo finalmente. Fica aqui o meu registro, pedindo para que os órgãos de imprensa desta casa tenham dimensão do que significa isso. Até porque, senhores da imprensa, nós não podemos governar o Brasil, como fez o senhor presidente Lula, somente a partir, o contrário que ele fez, da Avenida Paulista ou da Avenida Copacabana, no Rio de Janeiro. O Brasil é o Brasil real. Esse é o Brasil real que nós precisamos discutir, precisamos ter políticas públicas que possam exatamente dar condições de sustentabilidade para o homem do Nordeste, o homem do campo. O Nordeste está bem estruturado na cadeia econômica nacional, mas essa seca pode interditar esse crescimento que nós tivemos nos últimos 8 anos. Peço, senhor presidente, para que o registro feito pelo Jornal O Povo, todo o trabalho que percorreu várias regiões, bem como o nosso pronunciamento, como o pronunciamento do deputado Renan Filho, possam os dois ecoarem e assim divulgarmos para o país inteiro